palavra. Romanos 10, 17. Logo a fé vem pelo ouvir. Presta bem atenção. Logo a fé vem pelo ouvir. E ouvir vem pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Cristo. Vai ser rápido, objetivo, e eu preciso da sua atenção. Nós temos aprendido aqui na igreja Batista Tempo de Deus, que eu não posso apenas ouvir, porque ouvir é captar os sons externos. Porém, nem toda a captação desse som externo é nítido. Por quê? Porque está faltando nessa pessoa que só ouve, escutar. Então eu preciso ouvir escutando. Pastor, o que é isso? Eu preciso entender aquilo que está sendo falado. Eu preciso compreender aquilo que está sendo dito. Então, para isso eu preciso ouvir escutando, porque escutar é dar a devida atenção àquilo que está sendo anunciado. Então nós precisamos não apenas ouvir, mas nós precisamos ouvir escutando a palavra de Deus. E eu digo nessa noite que nós precisamos fazer isso com urgência. Eu vou repetir, nós precisamos fazer isso com urgência. Por que nós precisamos fazer isso com urgência? Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, está dizendo assim: logo a fé vem por ouvir. E esse ouvir aqui não é esse ouvir só de captar os sons. Esse ouvir aqui é de escutar. Então a fé vem quando eu ouço, ou seja, quando eu entendo a mensagem, que vem através da palavra. É por isso que em Romanos vai dizer: como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine a verdade que pode libertar? Então nós precisamos urgentemente ouvir escutando a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, quando eu escuto a palavra, eu entendo que eu preciso daquele que está sendo anunciado. Quando eu escuto, eu entendo. Entendendo, eu também entendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos escutar a palavra. Nós precisamos dar atenção à palavra. Porque a Bíblia diz que é assim que vem a fé. Diferente do dom da fé. Mas a fé que crê é no ouvir a palavra. Ei, você precisa dar atenção à palavra. Pastor, mas por que o Senhor está enfatizando isso? Porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obra é morta. Se eu não escuto a palavra, eu já não tenho fé. Se eu só ouço a palavra, eu errei aqui, né? Se eu só ouço a palavra e não entendo, eu não terei a fé suficiente. Agora, se eu ouço e escuto a palavra, eu terei fé suficiente, de modo que essa fé vai fazer cumprir na minha vida algo. O que, pastor? A Bíblia diz que existe um jeito de nós agradarmos a Deus. E quando nós agradamos a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. E para ter fé, você não pode só ouvir. Você precisa escutar. Dar atenção àquilo que Deus está te falando. Presta bem atenção nisso, meu lindo. Ninguém pode falar que tem fé se não entendeu quem é Deus. Se não entendeu quem é o Espírito Santo.
Eu só posso falar que eu tenho fé uma vez que eu entendi a mensagem que vem pela palavra de Deus. E quando eu tenho fé, eu demonstro as obras. Nós precisamos mostrar as obras. Presta bem atenção nos exemplos que eu vou dar aqui, biblicamente. Quando Eliseu passa, aquela mulher vai dizer para o seu marido: eu vejo que passa um grande homem. Um grande homem. O que aquela mulher viu em Eliseu? Uma mudança. Mudança no seu comportamento. Mudança na sua maneira de vestir. Mudança no seu modo de falar. O que aquela mulher viu? Ela viu uma obra regeneradora em Eliseu. E além de ver essa obra regeneradora, o que ela viu? A presença de Deus. A Bíblia me diz que o Senhor vai dizer para Satanás sobre Jó. E o que o Senhor vai dizer para Satanás? Está vendo meu servo Jó? Homem íntegro. Teve mudança. Reto. Justo e que desvia do mal. Temente a Deus. São obras que o Espírito Santo faz em nós. Obra regeneradora, ou seja, de dentro para fora. Mas para que haja essa obra, eu preciso escutar a palavra. Eu preciso dar atenção à palavra para entender aquilo que a palavra quer dizer para mim, para que eu possa então colocar em prática. Porque a obra só é realizada quando eu pratico. E nós que confessamos Jesus como único Senhor, precisamos mostrar a obra. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que matava não mata mais. E assim sucessivamente. A Bíblia diz no livro de Gênesis de um outro homem, diante da corrupção do gênero humano, a Bíblia me diz que Noé foi encontrado justo. Um homem que não se contaminou com o mundo, preferiu obedecer ao Senhor. Quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo, é o próprio Deus. Mas quando? Quando eu escuto aquilo que a palavra disse. Se você não escutar aquilo que a palavra diz, você não terá fé. E quando eu digo da palavra, é escutar o próprio Deus. Nós precisamos urgentemente escutar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. As obras ocorrerão, acontecerão quando a minha fé for colocada em prática. E quando a minha fé é colocada em prática? Quando eu acredito, porque eu entendi aquilo que Deus me ordenou a fazer. Querido, quando Deus disse que eu seria pastor, o que eu fiz? Eu fui estudar. Formei. Depois Deus falou, você vai pastorear. Pastoreei como auxiliar. Depois Deus falou, acabou o seu tempo aí. Agora é hora de você abrir a igreja. Ouvi aquilo que Deus... Aí Deus falou comigo, vou te dar aí se você quiser o quarteirão todo. Já estamos indo para a metade. Porque eu criei, porque eu dei atenção a... Agora eu vou liberar algo para vocês que eu não falei de manhã. Quando estava ministrando o louvor pela manhã, o Senhor, nosso Deus, o maravilhoso. E eu chorava ali. E Ele disse assim para mim, eu vou multiplicar 100 vezes mais aquilo que você fez com a sua liderança. Faz cálculo não, porque Davi foi fazer cálculo e o Senhor o corrigiu. Pare de ficar calculando algo que você nem deve calcular, você tem que crer. Amém? Então nós precisamos crer. A Bíblia diz que Noé era justo diante de um povo corrupto. Mas a palavra do Senhor também vai dizer, em Tiago, capítulo 1, no versículo 25, olha assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu. Ei, você não pode esquecer aquilo que Deus te prometeu. O homem que tem fé, ele não esquece aquilo que ele escutou da parte de Deus, irmãos.
Pode passar 300 anos, aquilo que Deus falou vai acontecer. Se é na sua vida eu não sei, mas aquilo que Ele prometeu vai. Pode ser no seu filho, bisavô, tataravô, no seu neto, no seu bisneto, e aí vai, meu lindo. Mas você precisa acreditar. Nós precisamos crer, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Será feliz naquilo que fizer. Nós precisamos cumprir isso. Essa obra tem que acontecer em nós. Precisamos ser felizes. As pessoas têm que ver Deus através da sua vida, através da perseverança, através da constância, através da fé, o crer, embora a circunstância não demonstre que vai ser aquilo que Deus profetizou, que Deus falou. Aqueles que creem não olham para as circunstâncias, elas estão firmadas no Senhor. Nós estamos firmados no Senhor, e eu vou mostrar para você, olha, quão grandioso é escutar, dar atenção à palavra e ter fé. A Bíblia diz que o tipo de homem e de mulher que dá atenção à fé, ele é prudente. E olha a ordem do Senhor: seja simples como a pomba, mas prudente como uma serpente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. No versículo 24. Olha o que diz. Estou falando de escutar, ouvir escutando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, quem ouve estas minhas, não é a palavra do coach, nem do livro secular que você está lendo. Eu sei que você não gosta de ler a Bíblia, mas a fé vem por ouvir esta palavra. Não é livro de historinha, lero, não, irmão. É isso aqui, ó. Também não é o Jornal Super, o Tempo, não, o Globo, não, irmão. É isso aqui. Aqui, com todo respeito, quem foi Einstein diante do Senhor, irmão? Quem foi Sócrates? Quem foi Monteiro Lobato? Ei, quem foi esses mais renomados aí diante desse aqui, irmão? E sabe por que muitos não têm fé? Porque priorizam mais as coisas seculares do que a santa palavra de Deus. Mas pastor, eu quero conhecimento. Aqui está todo o conhecimento. Tem tudo aqui que você imaginar, tudo. Só que você não quer fazer uso da palavra. É por isso que você é vacilante, é por isso que você é inconstante, porque não tem fé. Por quê? Porque gasta mais tempo com outros livros do que com a palavra. É pela palavra. Não é pelo curso de economia que eu fiz, não, irmãos. É pela palavra. Não é pelo doutorado que eu tenho, não. É pela palavra. A fé vem pela palavra, não é pelo diploma. Não é pelo seu nível de conhecimento de coisas seculares, não. É pela palavra. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Qual conhecimento? Da palavra. Quem é a palavra? É Deus. O povo está perecendo. A sabedoria de um homem de Deus está, sabe aonde? No temor, no Senhor. Agora a sabedoria do mundo o que é? É ver aquele homem rico, aquele que sabe lidar com tantas coisas. Não, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor. Mas vai dizer isso para um cientista? Não quer. Porque para ele o conhecimento que ele tem é maior do que esse. Mas eu estou dizendo para você que não é. Isso aqui é maior. Jesus é maior, irmãos. O Espírito Santo é maior. Deus é maior. Olha o que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Ouviu, escutou, o que é isso? Captou o som, escutou, entendeu. Agora está diante de você o poder de decisão. É você quem vai decidir.
dentro daquilo que você escutou, entendeu, deu atenção, se você vai fazer ou não. O pastor não decide por você. Deus também não vai decidir para você. É você quem decide. Deus orienta, Deus direciona, mas quem toma a decisão somos nós, irmãos. O Senhor diz: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É vocês que escolhem fazer o bem ou fazer o mal. Pela manhã o pastor Tiago pregou sobre a tribo de Benjamim. E Benjamim fez uma aliança com o Senhor, por quê? Porque ele decidiu se unir a Judá. Deus não pegou Benjamim e colocou do lado de Judá, não. Não, Benjamim viu que os seus irmãos estavam indo para o reino norte, mas ele decidiu ir para o reino sul. Mesmo lá tendo maior número de pessoas, ele decidiu vir para Judá. Aliança certa. Então Deus orienta, Deus mostra, Deus revela, Deus direciona, mas é você. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que vêm pedir a nós oração e quer que nós decidimos a vida dela. Quer que Deus decida aquilo que Ele colocou na sua responsabilidade. Então tem que praticar. Quando eu pratico? Quando eu tomo a decisão e faço. Tive a orientação, Deus falou, Deus me mostrou e agora eu tenho que fazer. Se eu acredito que foi Deus que falou, eu tenho que praticar. Olha só. E as prática como homem prudente, que construiu, as pratica. Vou voltar. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O que é ser um homem prudente? Prudente significa agir com cuidado, cautela, sensatez, pensando nas consequências antes de tomar decisões para evitar riscos desnecessários. Gente, Deus é tão maravilhoso conosco que Ele já mostra para nós até os riscos que nós teremos. E mesmo assim nós não queremos tomar a decisão que Deus já nos orientou. A Bíblia diz que o povo decide ter um rei. E Deus vai falar: ó, esse rei que vocês estão querendo, ele vai pegar a filha de vocês, vai fazer uso delas. Vai pegar 10%, 30% daquilo que vocês estão produzindo e vai ser para ele. Sabe o que o povo fez? Nós queremos esse rei assim mesmo. O povo decidiu ter Saul como rei, mesmo Deus mostrando o que ele iria fazer com o povo. Deus já te direcionou, Deus já te mostrou. Tem gente que já chegou até na porta, mas não entra de jeito nenhum, achando que Deus vai mandar um redemoinho, e esse redemoinho vai empurrar ele para dentro. Não vai. É você que tem que andar, meu filho, ó. É você que tem que pôr o pé lá, ó. É você que tem que sair do lugar. Tem pessoas achando que Deus vai vir e vai tirar ela lá do meio das pessoas viciadas. Não, é você que tem que sair. Tem que fugir da aparência do mal. Ei, esse controle aqui só sai da sua mão se você soltar. Tem gente que está achando que o anjo vai vir e vai pegar. Me dá isso aqui. Você não merece isso não. Não, ele vai te orientar. Ele vai te mostrar. E você então vai tomar a decisão. A Bíblia diz que esses dois homens aqui, o insensato. Quem é o insensato? Aquele que ouve, mas não pratica. Ou seja, capta o som, mas não entendeu aquilo que Deus quis. Alguns até captam o som, entendem em partes, mas mesmo assim quer fazer do seu jeito. Olha só para esses dois homens. Todos dois construíram casa, porém um construiu na rocha, e o outro na areia. Quem escolheu na rocha, deu bom. Quem escolheu construir na areia? Não deu bom. E por que não deu? Porque não ouviu atentamente a palavra. Enquanto você não ouvir atentamente a palavra, você vai ser como um homem insensato, que vai construir, vai ser feliz por um tempo. Minha casa está linda, e aqui pode ser muitas outras coisas.
minha casa está linda. Nossa, que cor maravilhosa que nós colocamos. Olha que piscina, olha que sauna. Não, meu amor, que telhado lindo, até retrátil. Nossa, que top o gesso, que maravilha. Chega novembro, dezembro, período de chuva. Começa a vir o granizo. Começa a vir o vento. Estava bonito, mas a medida da areia não foi ideal. A medida da areia, da brita com cimento não foi bacana. Por quê? Não teve cautela. Não foi prudente. A tinta que comprou era mais barata. Veio a primeira chuva, já deu mancha. E o outro? Cauteloso, prudente. É caro, mas é o melhor. Preciso colocar o telhado, porque na hora que vier a chuva, eu não posso colocar telhado qualquer não. Tem que chamar uma pessoa experiente para que ela possa fazer um telhado a ponto que vente e não retire ele daqui. Esse é o prudente. Agora o que ocorre hoje? Que as pessoas não atentam para aquilo que Deus fala. E não atentando, quando vem a chuva, chora. Os dois construíram casa. Os dois estavam realizando o sonho. Porém uma casa foi destruída. Por quê? Porque esse que a casa foi destruída não deu ouvido àquilo que Deus falou. É você quem escolhe. Eu escolhi dar ouvido àquilo que Deus falou. E por isso nós vamos prosseguindo para o alvo. Eu dou ouvido àquilo que Deus falou. E ninguém tira isso de mim, irmãos. Quando a pessoa chega para mim e fala assim: ó pastor, estou saindo da igreja, não sei o que eu não concordo, não sei o que. Eu digo, vai com Jesus, porque sai um, vem 10. A pessoa fica uma fera comigo. Você está achando que você é o quê? Eu não sou nada. Eu creio naquilo que Deus me prometeu. Eu creio. Se tem uma pessoa que crê, sou eu. Sou eu. E eu creio. E você precisa crer. Mas por que eu creio? Faço uso. Isso aqui, ó. Você não me vê com livro secular. Você não me vê com jornal Tempo, jornal Sul, não me vê. Revista de fofoca, Veja, de negócio de fama. Você vai me ver com isso aqui, ó. Com isso aqui. O que eu administro hoje, juntamente com a minha esposa, primeiramente é por Deus e pelo conhecimento que Ele me deu aqui, ó. Quem veio na reunião de liderança ouviu e viu como que essa igreja é administrada. 14 anos sem ninguém bater na porta para cobrar alguma coisa de nós. Não fiz curso de economia, mas a Bíblia diz que ai daquele a qual vier o escândalo. Está aqui, ó. Está aqui. Ai daquele a qual vier o escândalo. Ele diz assim, é inevitável. Mas ele diz, ai daquele. Aí sabe como eu oro? Não permita o seu ai daquele. Aí para mim não ser o ai, vai bastar só orar? Na hora que entrar o dinheiro, saber administrar aquilo que Deus tem dado. Porque a hora do dia mal também vai vir. A escassez também pode vir. É nessa hora que você vai colocar em prática aquilo que Deus te orientou. Só olhar para José, irmão. Eles não querem, né? Você quer gastar 1.000, 2.000 reais para ouvir uns caras lá falar as mesmas coisas que o seu pastor aqui, Zezinho qualquer, né? Paga 3.000, 5.000 conto, porque eu já vivenciei isso aqui na igreja, com membros da igreja. Aí na hora que eu parei para ouvir do lado da pessoa, falei, uai, tá parecendo que eu estou pregando, uai. Mas eu entendo, né, irmão? É coach. Que fica em casa, lendo a Bíblia,
para montar o seu livro, para cobrar de você 5.000 conto, 3.000, 2.000. E a Bíblia diz que de graça recebesse. E de graça, mas ele prefere pagar. Engraçado que ninguém me paga, né, mano? Ah, é? João estava contando um testemunho ali de um amigo dele que montou uma mentoria com a IA. Montou uma mentoria, porque o cara perguntou se ele fazia mentoria. Aí ele foi e falou, eu faço, mas não fazia nada. Aí o cara, então eu quero uma mentoria com você. Ah, pegou a IA, né? E aiou mesmo, né? A IA deu tudo para ele. Sabe quanto que esse cara cobrou? 13.000 conto. Já tem uns 10 querendo fazer. Diz que a mentoria do cara é 10, a IA fez tudo. Outro dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu vou pregar. É mesmo? Glória a Deus. Está estudando a Bíblia, hein, irmão? Não, eu peguei um sermão pronto lá na IA. Não vou saber falar isso não. É isso aí, eu embolo tudo. Vai lá! Sai lá. Benjamin, lobo não sei o que. Aí tá lá. Aí chega aqui o pastorzão Tiago, com o negócio tudo pronto lá. Em 1 segundo, minutos, rapidinho. Falei, ô meu lindo, cadê a revelação da palavra? Cadê a presença do Espírito Santo? Só memorizou, não guardou não. Memorizou para vir aqui pregar e depois esqueceu tudo aquilo que pregou, porque memorizou o que há, o site, né? Mas eu vou falar IA, gostei da IA. A IA falou. Está aqui, ó. A sua deve estar até mofada, cheia de poeira. Chega lá, faz assim, ó. Se tiver muito, pega o aspirador. Tira. Para com isso, deixar em Salmos 91. Para com isso. Para com isso. Mandinga danada é essa, moço? Para com isso. Ó, abre lá. Patuar danado, só para quê? Você tem que saber o que está lá. Seu guarda, minha entrada, minha saída. Você tem que saber versículos. Palavra. Aqui. Aí você abre. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pastor, que você orasse para mim, senhor. Rapaz, não sei o que está acontecendo. Entra muito cliente na minha empresa, no meu restaurante, no meu botequim, na minha mercearia, lá no meu lava-jato, lá na Tempo. Entra cliente demais, mas não estou vendo o dinheiro. O que está acontecendo? Está escrito. O devorador está lá. Cortador, migrador e destruidor. Mas por que está lá, pastor? É porque a palavra diz que você deve rasgar o seu coração e não as vestes. Você está rasgando muitas vestes e o coração nada. Está lá também em Provérbios, diz que você deve honrar o Senhor com as tuas primícias e com todos os teus bens. Ah, pastor, descobri. Não devolvo dízimo. Também, ó, pastor falou de dinheiro lá na igreja, é o vaso. Mas quer pagar o danado do coach. Boa. Ai. Vamos para casa. Que mulher sábia. Minha esposa. Para me aguentar tem que ser sábia. Ouça essa, Éder. Você não fez isso não, né? Uma pessoa chegou para a pastora e disse: eu perguntei a Iá se eu posso comprar um apartamento. Se é de Deus, se eu posso comprar um apartamento. Gente, sabe o que eu estou arrumando aqui agora? Falou, uai. Sabe o que eu estou vendo agora? Os jovens, os encaiados, os que não acreditam mais em Jesus, perguntar: ô Iá,
Deus tem para mim um varão? Aí a Iá vai falar, não. Aí o bobão, a bobona vai acreditar, aí vai acabar emocionalmente. Não, meu lindo, a Iá não é Jesus não. Ô Iá, eu posso comprar um carro? A pessoa está com dinheiro, nome limpo, já tem o carro em mente, pergunta, ô Iá, eu posso comprar o carro? Iá, esse carro não é para você, o que é para você é uma carroça. Ô Arley, nós vamos ver isso, Arley. Nós vamos ver, se já não tem isso, meu. Porque se Deus revelar uma enfermidade aqui, o povo, ao invés de acreditar que Deus cura, sabe o que ele faz? Chega em casa. O pastor falou que eu estou com anemia. Ó, a anemia enfraquece o sangue, a anemia raleia o sangue. Ó, você vai perder o olho direito, o olho esquerdo. Aí liga para o pastor, ô pastor, Deus falou com o senhor, pastor, eu tenho anemia, pastor. Será que eu vou morrer? Porque a Iá falou, pastor, que eu perco o olho. Aí eu pergunto para a pessoa, o que Jesus falou? É naquele dia, pastor, o Senhor falou que o Espírito Santo disse para me comer a vagem. Aí eu pergunto, você comeu? Está comendo? Não estou não, porque a Iá falou, pastor. Ei, a Iá é Iá, Jesus, meu filho. É vida. E vida em abundância. E vida eterna. Meu Deus do céu. O Senhor ele é tão maravilhoso, Samanta. Sabe o que ele fala? Se eles falarem para vocês que o Cristo está ali, não vá. A Iá vai dizer, Jesus está lá em Guaraparis. Você acha que eu vou? Um bando de gente vai lá para Guaraparis, meu lindo. Só que a Bíblia já orientou. Vai. A metade vai para o Reino do Norte. Vamos para casa. Irmãos, é num tom de brincadeira, mas é o que está acontecendo, tá? As pessoas estão deixando de ouvir a palavra para ouvir computador. Robô. Viu? As pessoas estão confiando mais em máquina do que no Criador. Toma cuidado, viu, jovem? Viu? Veinho também igual eu. Toma cuidado. Daqui uns dias, o veinho que não aguenta nada, vai falar assim para Iá, eu quero uma Miss Brasil aqui. Aí vai aparecer a imagem. Aí o cara vai querer namorar uma imagem. Oh meu Deus, deixa pra lá, eu vou longe. Tô vendo isso. Já tem? Já pesquisaram, hein? Esse povo é monstro. Tô brincando. Realidade virtual. Aí o cara coloca um óculos. Robô também tem, ó. O Elon Musk apareceu com uma robô lá, é robô que fala, sei lá. Você não viu não? Diz que era a namorada dele? Meu Deus do céu! Eu te troco não, meu amor. Você é carne da minha carne, osso do meu osso, sangue do meu sangue. Fica de pé, meu bem. Vamos para casa. Rapaz, já pensou? Hein, pastorzito? Eu chegar hoje em casa e falar, Iá, existe alguém mais bonito do que eu? E ela falar assim, todo mundo exceto você.